Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei lá naquela aula anterior e vamos dar continuidade sobre o povoamento do território brasileiro. O que fez o rei de Portugal, Dom João III, para garantir a proteção da colônia e o controle do litoral? O rei de Portugal, Dom João, ele vai enviar uma expedição para o Brasil. Ele vai enviar uma expedição liderada por Martim Afonso. Expedição quer dizer viagem. Essa expedição vai ser com destino ao território da Nova Terra, com destino ao Brasil, colônia, com cerca de 300 pessoas. Quando Martim Afonso chega aqui no território, sabe o que ele vai fazer? Ele vai plantar cana-de-açúcar. Ele vai plantar cana para produzir o açúcar e, de fato, colonizar o território brasileiro. E, de fato, colonizar as novas terras encontradas por Portugal. 2. Por que o rei Dom João III dividiu o território em capitanias? Em capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Que elas eram repassadas de pai para filho. O Dom João III vai dividir o território em capitanias para povoar essa terra, para proteger esta terra e para produzir nesta terra também. Quais eram as funções dos fortes construídos na colônia? O que eram os fortes, gente? Os fortes eram construções, eram feitorias, né? Que serviam para a proteção dos territórios e também eram locais seguros para o pouso de grupos a caminho do interior da colônia. Estes fortes, que também foram instalados ao longo do rio Amazonas, eles foram muito importantes para o povoamento do território, para o povoamento do interior. Lembrem-se, esses fortes, nesse trajeto, né, na região da Amazônia, foi onde também os missionários instalaram as suas aldeias, com o objetivo de catequizar os povos indígenas. Por que a cana-de-açúcar teve um melhor desenvolvimento na região Nordeste? Porque a região era propícia, o clima era bom, a terra era boa, tudo era propício para o desenvolvimento da cana lá. Essa região apresentava as condições naturais ideais para o cultivo da cana, como o clima tropical, que era quente e úmido, e o solo popularmente conhecido como massapê, que era uma terra fértil, argilosa e de cor escura. Então, o ambiente ele era propício para o desenvolvimento deste produto, para o cultivo deste produto. 5. O que é o engenho? Cite as suas divisões. O engenho, gente, ele era uma propriedade imensa, né? Era uma grande propriedade com extensas terras que se plantava a cana, tinha a lavoura da cana e fabricava o açúcar. Então, o engenho era uma propriedade que tinha todas as etapas da produção do açúcar, desde a lavoura da cana até o melaço, né, para depois transformá-lo em açúcar. O engenho era uma grande propriedade, um local com estrutura para a produção do açúcar, desde a plantação da cana até o produto final. Ele é dividido em partes, né? Cada parte tem uma função. Ele tem a casa grande, que é a casa do Senhor, né? A capela, que é onde se realizam as missas, onde enterram os mortos da família do Senhor, a senzala, que era a moradia dos escravos, a lavoura, as fornalhas, a casa de engenho, a moenda. A moenda é onde se moía a cana. A lavoura, gente, é onde se plantava produtos agrícolas para abastecer a casa do Senhor. As fornalhas é onde o melaço ele era feito para depois ser transformado em açúcar. O canavial, onde se plantava a cana-de-açúcar, e a casa de purgar. Lembrando que essas produções da cana, que predominou durante o século XVI e o século XVII, que foi a principal economia do Brasil colônia neste período,
ocupava extensas áreas e se caracterizava também, gente, por ser uma monocultura. Lembram o que é monocultura? Mono vem de uma, cultura, produto, apenas um produto, que era a cana-de-açúcar. Então, era uma grande propriedade, uma área extensa, usando a mão de obra escrava para produzir a lavoura, a cana-de-açúcar, para criar uma monocultura. Como eram as condições de trabalho dos africanos escravizados para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar? Eram péssimas, né, gente? Eram condições horrorosas. Eles trabalhavam muito, eles não tinham alimentação adequada, não tinham moradia adequada, não tinham roupa adequada e constantemente eram castigados por seus senhores. O que são os quilombos? Os quilombos são construções que eram feitas, né, nas matas fechadas, nas florestas, em locais mais distantes, e que era um local de refúgio dos escravos fugidos dos senhores, fugidos dos maus tratos que eles recebiam também. Os quilombos eram locais de refúgio dos negros escravizados que fugiam das péssimas condições de vida. Nesses quilombos também, gente, vez por outra chegavam indígenas também, tá? O tema é questões do campo brasileiro. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Bom, gente, o que Chico Bento quis dizer com árvore de esperança? Que é a árvore do reflorestamento, porque todas as outras foram cortadas, que é a única ali que é a esperança que vai reflorestar, que vai sobreviver, né? A esperança de ter uma floresta ali novamente. Que fenômeno está representando no quadrinho? É algo recente no Brasil? O que o causa? Está sendo representado o desmatamento. É algo que acontece no Brasil desde que os europeus chegaram aqui, especificamente os portugueses. A extração madeireira com fins comerciais, a criação de gado e o desenvolvimento da agricultura são os motivos para este desmatamento, né? Esse enorme desmatamento. Chachato. Tem lugar, seu Zé, que a seca respeita, cerca e cancela. Qual é a diferença entre as duas propriedades? A propriedade da esquerda mora cena de seca. A propriedade da direita mostra um cenário fértil, né? Arborizado, com frutas, né? Nas árvores. Mostra um pomar, mostra um menininho brincando com o cachorro, aparentando estar feliz. Porque em uma delas há árvores frutíferas e outros cultivos, enquanto na outra a agricultura é mais difícil de ser praticada, em função do solo, em função do clima. Na imagem da direita, arborizada, mais bonita, né? Provavelmente predomina uma irrigação, né? Predomina, não tem o sistema de irrigação. Observem aqui no fundo a irrigação. Estão vendo? Então, com certeza, essa propriedade aqui, gente, é de pessoas que possuem maior fonte de renda. São as pessoas chamadas os ricos, né? Na cena com árvores frutíferas, é possível notar que há irrigação e que provavelmente os donos dessa propriedade têm mais recursos financeiros do que os da outra, que dependem da chuva, por exemplo. O que significa a seca respeita, cerca e cancela? A frase a seca respeita, cerca e cancela significa que a seca afeta principalmente os menos favorecidos, aqueles que têm menor condições econômicas, pois ela não é perceptível no terreno vizinho, que está sendo irrigado. Então, quem tem condições vai investir em técnicas modernas de produção agrícola, de pecuária,
e quem não tem condições vai sofrer com o problema da seca. E esse é um grande problema, gente, que acontece no Brasil atualmente, onde os grandes proprietários de fazenda, eles têm condições de comprar, né, de obter insumos, maquinários modernos para investir no seu terreno, para investir na sua produção. Enquanto os pequenos produtores, eles não têm condições de fazer este investimento em maquinário moderno, em insumos, para aumentar a sua produção. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos dar continuidade em relação ao povoamento do território brasileiro, né, que na época era Brasil Colônia. Gente, Brasil Colônia tem que ficar muito claro para vocês. Foi o período que vai de 1530 aproximadamente até 1822. Por que Brasil Colônia? Porque neste período o Brasil ele era uma propriedade de Portugal. Quem administrava o Brasil, quem governava o Brasil neste período era Portugal. Mas, professora, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Por que vai ser Brasil Colônia só a partir de 1530? Porque de 1500 até 1530 vai ser o período pré-colonial. Lembra que nós falamos que foi com a chegada de Martim Afonso que vai haver, de fato, a colonização do território brasileiro, que o território brasileiro vai ser povoado, que eles vão desenvolver a cana-de-açúcar, né, a lavoura da cana-de-açúcar aqui no território. Então, é a partir daí que o território brasileiro, de fato, será colonizado. E essa colonização, ela vai até 1822. Nos 2 primeiros séculos de colonização, gente, os portugueses, eles permaneceram ali na região litorânea, próximo ao mar. Eles não adentraram muito pelo território. Com a decadência da produção açucareira, que em determinado momento o açúcar ele vai deixar de ter todo o valor comercial que ele tinha, o governo português ele vai passar a incentivar os colonos a explorar outras terras, a explorar o interior da colônia. E esse interior que era habitado pelos povos indígenas. Então, os colonos eles vão partir em busca de pedras preciosas, em busca de ouro. E no século XVIII, os bandeirantes vão encontrar ouro na região das Minas, atual estado de Minas Gerais. Então, de 1700 a 1800, a principal economia do Brasil colônia vai ser a extração de ouro. Antes era a cana-de-açúcar e da cana-de-açúcar vai passar para o ouro. A descoberta de ouro na região das Minas foi realizada pelos bandeirantes. Já vimos quem eram os bandeirantes, né? As bandeiras, né? Os bandeirantes eram pessoas que saíram à procura de ouro. E nessa procura por ouro, eles encontravam indígenas que escravizavam, que capturavam, que vendiam como escravos. Então, os bandeirantes eles foram importantes para povoar o interior do Brasil. Mas para eles fazerem este povoamento, para chegarem à região das Minas, eles cometeram atos de muita crueldade com os indígenas. Havia também, gente, as expedições que eram organizadas, né, pelo governo colonial, pela coroa portuguesa, a metrópole, né, denominadas entradas. Essas expedições realizadas pelo governo, pela coroa, não tinha o interesse ali de povoar todo o território, não. Ia ficar só nessa região aqui mesmo, pertencente ao domínio português. As bandeiras, que eram expedições organizadas por particulares, ultrapassaram este limite aqui e acabaram povoando outros territórios que pertenciam à Espanha. Esse tratado aqui, gente, esse meridiano, essa linha imaginária que estão vendo, chama-se Meridiano de Tordesilhas. Esse tratado ele foi assinado entre Portugal e Espanha antes mesmo de Cabral chegar aqui na colônia brasileira, antes mesmo de Cabral chegar aqui nessa nova terra, né, que para eles estavam descobrindo. Foi assinado em 1494, separando os territórios que pertenciam a Portugal
e separando o território que pertencia à Espanha. Como nós vimos, este tratado aqui não vai ser respeitado pelos bandeirantes. Então, em 1750, este tratado vai ser substituído pelo Tratado de Madrid. Mas aqui em 1750, grande parte deste território já era de domínio português. O ouro e as pedras preciosas que foram descobertos em Minas Gerais e depois em Mato Grosso e Goiás deram origem a várias cidades que foram muito importantes neste período da mineração. Congonhas, Ouro Preto, Sabará, Mariana, dentre outros. Em poucas décadas, gente, a extração de ouro nessas regiões deu origem a vilas e cidades. E essas regiões, elas atraíram muitos migrantes que tinham o sonho do enriquecimento, que queriam enriquecer através da extração do ouro. A mineração ela foi tão importante neste período, lembra, foi a principal fonte econômica do Brasil colônia nessa época, que o governo ele fez a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa transferência vai acontecer em 1763. Então, a partir de 1763, a capital do Brasil colônia deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, cidade na qual ficava o principal porto de onde se enviava o ouro para Portugal. Com a descoberta do ouro nessa região, muitos caminhos vão ser abertos para o transporte de ouro e outras mercadorias para abastecer a região. Nessa época, gente, da extração de ouro, não se produzia mais nada na região das minas. Agricultura, pecuária, nada, era só ouro. Então era preciso vir alimento, vir mercadorias de outras partes do Brasil colônia, da região Nordeste e da região Sul. Quem ficava responsável por este transporte eram os tropeiros, que transportavam esses produtos, essas mercadorias, em mulas, né? Então, esses tropeiros, eles faziam paradas nos chamados albergues. Os albergues eram locais que esses tropeiros usavam para descanso, para trocar mercadoria, para fazer comércio. A partir desses albergues, a partir desses locais de parada dos tropeiros, novos povoados vão surgindo. Novos povoados, novas vilas. Então, os tropeiros eles vão ser muito importantes também para o povoamento do território, porque eles vão transportar, né, mercadorias, eles vão transportar animais para a região das minas. Muitos caminhos também foram abertos sob ordem da coroa portuguesa para evitar o contrabando das riquezas minerais, das pedras preciosas. Estes caminhos ficaram conhecidos como Estrada Real. Era o caminho por onde escoava, né, o ouro descoberto para chegar até a metrópole Portugal. O primeiro caminho vai ser o Caminho Velho, primeira via determinada pela coroa portuguesa que liga Ouro Preto ao Porto de Paraty. O Caminho Novo, criado para ser um trajeto mais seguro, liga Ouro Preto ao Porto do Rio de Janeiro. Caminho dos Diamantes, liga Ouro Preto à Diamantina, a principal cidade de exploração de diamantes. Caminho Sabarabuçu, fica em Ouro Preto e foi criado para explorar a região das serras. A Estrada Real, gente, hoje, ela é importante atração turística para as pessoas conhecerem por onde que passava todo este ouro neste período. A ocupação do interior do Brasil, gente, ela também contou com a pecuária, com a criação de gado. Neste mapa, a gente está vendo quais eram os principais pontos de criação de gado, que era Olinda e Salvador. Então, esses pecuaristas, eles partiam de Salvador em direção ao centro, de Salvador em direção à região norte e de Olinda em direção à região norte.
A criação de gado nessa região Nordeste e na região Sul, ela foi muito importante, porque à medida que o rebanho vai criando, a população também aumenta. O povoado ele vai surgindo. Então surge o povoado de boiadeiros, com comerciantes que vão comercializar principalmente a carne e o couro. Os tropeiros, como eu falei para vocês, tiveram importante participação no povoamento do Brasil. Eles transportavam animais e mercadorias para a região das Minas. No caminho da tropa eram construídos albergues que acabavam se tornando um povoado. Na região norte, o povoamento aconteceu de forma mais lenta, em função da floresta, da densa floresta amazônica que está nesta região. Os principais produtos, gente, que os colonos procuravam nessa região aqui da Amazônia eram as chamadas drogas do sertão, que era a baunilha, a castanha do Pará, o corante, né, dentre outros. Então, essa região, até hoje, atualmente, ela é uma das menos povoadas do Brasil, tá? E Belo Horizonte? Como vai surgir a linda Belo Horizonte? Também tem uma história. Belo Horizonte também vai surgir no período da mineração, que estava em alta na região das Minas. Em 1701, o bandeirante João Leite da Silva Ortiz, ele vai chegar na Serra de Congonhas, que a gente conhece como Serra do Curral. Ele vai se estabelecer aí e vai construir a fazenda Cercado. Quando ele constrói essa fazenda, ele vai começar a desenvolver a agricultura, a criação de gado, o que vai atrair muitas pessoas para essa região. Então, vai dar origem a um arraial chamado Curral del Rei. Em 1750, o arraial tornou-se o distrito de Nossa Senhora da Boa Viagem, do Curral del Rei. Nossa Senhora da Boa Viagem é a padroeira de Belo Horizonte. Em 1889, quando a proclamação da República, o nome do arraial foi mudado para Belo Horizonte. Quando há também a proclamação da República, o governo vai falar o seguinte, gente, que a capital do estado, em Ouro Preto, não era bom. Ouro Preto não era um lugar bom, com desenvolvimento bom, para ser capital de um estado. Aí vai haver a construção da cidade de Belo Horizonte para ser a capital do estado de Minas Gerais. Então, em 12 de dezembro de 1897, é feita a inauguração da cidade de Minas, que não tinha o nome de Belo Horizonte. Somente em 1901 é que volta com o nome de Belo Horizonte. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.